Olá, tudo bem? Estamos começando nesse momento um vídeo que vai tratar de um assunto que está impregnado em nossa sociedade, que tem destruído famílias, que tem destruído pessoas, que tem destruído comunidades, e a gente não percebe como ele nos agride de uma maneira bem sorrateira. O que nós vamos falar hoje é de pornografia. Como você bem sabe, todos os vídeos do meu canal, desse canal, eles trazem um cunho bíblico, ou seja, nós discorremos sobre vários assuntos que para a nossa sociedade são assuntos normais, que devem ser discutidos, abordados, etc. e tal. Entretanto, nós trazemos uma visão bíblica sobre determinados assuntos, fazendo com que assuntos que a nossa sociedade julga ser normal, para a Bíblia nem tanto. E outros assuntos que a nossa sociedade acha um absurdo, a Bíblia diz que é normal. Então, o assunto em pauta que nós vamos trazer hoje é a pornografia. Uma coisa que você precisa saber sobre a pornografia é que muitos têm a concepção de que pornografia é você, vamos situar, no mundo moderno de hoje, é você acessar um site onde ali você consegue ver sexo explícito. Você tem acesso ao sexo explícito. E muitos julgam que isso é a pornografia. Não sei se você sabe, se é a primeira vez que você está assistindo a um dos meus vídeos, ou se você já é um inscrito recorrente. Eu lido com casais em crise. Inclusive, se você acessar Studio7.com e se o seu casamento estiver em crise, você vai conhecer um programa de restauração do casamento em 7 dias. Todo ele baseado na Bíblia, tá? E temos tido histórias incríveis para contar e bons resultados. Então, se essa é a sua situação, terminou esse vídeo, clica embaixo na descrição desse vídeo, vai ter ali o link para você acessar, tá? E muitas das vezes as pessoas falam para mim por WhatsApp, durante a ligação, ou mandam uma mensagem dizendo assim que tem sofrido com um problema de pornografia, onde muitas das vezes o cônjuge é quem está passando por esse problema. E quando eles vão descrever a pornografia, eles descrevem assim: olha, eu acessei, eu tive acesso ao celular do meu esposo, da minha esposa, e vi que ela está vendo pornografia. Então eu pergunto, o que seria essa pornografia? E eles falam assim: não, é entrando em site de sexo explícito e tal. Então vamos entender uma coisa. Quando a gente fala a palavra pornografia, nós estamos tendo que entender o seguinte. Se nós separarmos a palavra porno e grafia, nós vemos que grafia seria, eu vou tentar explicar de uma maneira mais simples, considerando todo o público que assiste ao meu canal, tá bom? Então, se você tem um pouquinho mais de conhecimento, você poderia inclusive complementar essa minha análise. Mas grafia é tudo aquilo que você reproduz, que você expressa, vamos supor, num papel, de uma maneira visual, para que a pessoa veja, tá? Então, nós temos essa concepção da palavra grafia. E pornô seria basicamente uma sensualidade, um ato sexual. E se nós juntarmos as duas palavras, nós teríamos então uma expressão sexual manifesta visualmente. E quando nós nos deparamos com isso, nós precisamos entender que esse ato sexual, essa sensualidade, essa insinuação, ela pode acontecer de várias formas. Quando nós olhamos o ato do sexo explícito, aquilo é pornografia? Sim, porque de fato tem uma reprodução audiovisual de uma insinuação, ou muitas das vezes do próprio ato sexual. Só que não para aí. Quando nós vamos esmiuçando as possibilidades, nós descobrimos que uma capa de revista, ela pode ser pornográfica, se porventura tiver uma imagem, ainda que seja uma imagem estática, de uma insinuação sexual, de uma mulher se insinuando ou exalando sensualidade. Da mesma forma, uma capa de revista de um homem. Nós conseguimos ver a pornografia em filmes, em seriados,
onde duas pessoas, um casal, eles trocam beijos, carícias e insinuam um ato de intimidade que muitas das vezes leva para o fim sexual. Então, quando a gente fala em pornografia, entenda que é muito mais do que acessar um site de conteúdo explícito. Tudo aquilo que insinua de uma maneira visual ou audiovisual a atividade sexual, a insinuação sexual, uma preliminar sexual, tudo isso é pornográfico. E aí, diante disso, eu até trago um alerta, porque muitas mulheres, mandam mensagens para mim condenando o ato do esposo por acessar site de sexo explícito, dizendo que ele está tendo acesso à pornografia. Quando muitas das vezes essas mulheres assistem novelas onde a pornografia ela ocorre o tempo todo. São pessoas ali se insinuando, se beijando, se apalpando, seios mostrando de um lado, bunda mostrando do outro. É uma pornografia mais leve, digamos assim? Sim, de fato é mais leve do que um ato sexual transmitido ali com a câmera em cima. Mas fato é que o dano, as consequências e o pecado é o mesmo. Quando a gente fala em pecado, que nem eu citei aqui agora, é importante nós levarmos em consideração o que a Bíblia diz a respeito disso, para que a gente não confunda bem as coisas. Eu quero convidar você a ler Mateus 5, se você tiver com a sua Bíblia aí. Na verdade, poucos assistem os vídeos com a Bíblia na mão, né? Isso é algo que eu já percebi. Outra coisa que eu já percebi, inclusive vou fazer um apelo a você agora, é o seguinte. No YouTube ele sempre traz umas estatísticas, do público que assiste o material, faixa etária e tudo. E eu quero fazer um apelo a você. Você que assiste, está assistindo esse vídeo pela primeira vez, uma coisa que o YouTube diz é o seguinte, que geralmente a pessoa que assiste um vídeo meu, eles acabam assistindo de 3 a 4. Ou seja, saindo desse vídeo, pode ser que você sinta-se à vontade para verificar um outro assunto que eu trato também. E outra estatística que o YouTube traz é que mais de 85% das pessoas que assistem aos meus vídeos nesse canal, eles não são inscritos. Então, nós temos praticamente 15% apenas das pessoas que assistem aos meus vídeos que se inscrevem no canal. Talvez seja até porque eu não dou ênfase, não peço para a pessoa se inscrever e tudo, acho um pouco desnecessário. Mas a cada dia que passa nós estamos alcançando mais pessoas. E tudo que eu falo aqui eu procuro ser o mais transparente possível. Eu não prego placa de igreja, não prego sobre religiões específicas, sobre igrejas específicas, nada disso. Minha preocupação é única e exclusivamente a Bíblia. O que a Bíblia diz, o meu compromisso é com a verdade. E eu sofro muitas represálias por conta disso, tanto das pessoas que são da minha igreja, quanto outros evangélicos, outros cristãos, mas o meu compromisso é com a Bíblia. E eu só gostaria de fazer um apelo, se porventura você está nesse índice dos 85% que assiste ao material, que volta depois para assistir um outro, dá essa força para a gente, se inscreve, porque quando você se inscreve no canal e você dá uma curtida no vídeo, o YouTube entende, o mecanismo de propagação do YouTube entende que as pessoas que estão assistindo o material estão gostando. De alguma certa forma, vocês gostaram do conteúdo. E isso faz com que o YouTube coloque o nosso vídeo em destaque quando outras pessoas procurarem do mesmo assunto. Você entendeu? Então, assim, você gostou, você não quer compartilhar no WhatsApp, no Facebook, tudo bem, é um direito seu e não vou lhe pedir isso. Mas só de você falar que, olha, eu gostei, achei bacana a iniciativa, a abordagem, e clicar em gostei, você já está ajudando essa mensagem a chegar a outras pessoas. Quando você se inscreve no canal, também. Agora, se a sua preocupação é você se inscrever e toda hora ficar recebendo mensagem de vídeo, é só você não clicar no sininho do lado do inscrever, não precisa clicar, tá? Eu lanço vídeo toda semana.
Mas se você não quiser saber as atualidades, essas atualizações, é só não clicar, tá bom? É um pedido que eu estou fazendo para você. E se porventura você já está assistindo pela terceira, quarta vez, já passou da hora de você se inscrever no canal, tá bom? Nos ajude a propagar essa mensagem, tá bom? Então vamos lá. Eu falei Mateus 25, quanto? Mateus 5, quanto mesmo? Ah, tá. Mateus 5, 27, diz assim: Ouviste o que foi dito aos antigos, não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já cometeu adultério com ela. Se o teu olho direito te faz pecar, arranca-o, atira-o para longe de ti. É melhor perder um dos teus membros do que ter todo o teu corpo lançado no inferno. E se a tua mão direita te faz pecar, corta e atira para longe de ti. É melhor perder um dos teus membros do que ter todo o corpo lançado no inferno. Sabe uma coisa que eu acho interessante? E até hoje eu nunca vi ninguém pregando sobre isso. É o seguinte, quando Jesus fala do adultério, a gente vê várias passagens do Novo Testamento ele tratando do adultério, falando do casamento, né, do divórcio, enfim. Inclusive tem vídeos já abordando esse assunto. Mas aqui em Mateus 5, é interessante porque ele fala do adultério, e todo mundo tinha uma concepção de que adultério é um pecado que conduz à morte, né? É um dos 10 mandamentos que Deus concedeu à humanidade por meio de Moisés. E aí o que acontece? Muitos acreditam que é você ter a sua esposa e você vai lá e trai a sua esposa, então você cometeu adultério. E Jesus diz que não. E olha como ele conduz para esse assunto que nós estamos falando. Porque ele diz assim, se você simplesmente olhar para uma mulher... nós estávamos falando de pornografia, né? Então, se você olhar para uma atriz e no teu coração gerar um desejo impuro, você cometeu um adultério. Olha a seriedade do assunto. E vamos combinar uma coisa, geralmente quem assiste pornografia, quem gosta de ver pornografia, faz isso em busca de prazer. Quer seja a dona de casa que senta para assistir a uma novela e gosta de ver as cenas de romance. Não confunda romance com pornografia, com sensualidade e sexo. Sabe o que é romance? Romance não é o ator e a atriz que se apega e beija e... Não, aquilo não é romance. Romance é você olhar nos olhos do seu esposo e dizer que o ama de manhã, que o ama na hora do almoço, que o ama à noite. É receber um abraço gostoso numa noite fria. É preparar algum lanchinho surpresa, tanto para o homem como para a mulher, e levar ao seu cônjuge. É um carinho, sabe? Como eu diria, embaraçar os dedos no cabelo da esposa enquanto faz um cafuné. Isso é romance, tá bom? Um ato sexual dentro de uma história com um fundo musical, isso não é romance, isso chama-se pornografia, tá? Então não confunda. Mas fato é que isso é realizado pelo prazer. Muitas das vezes a mulher, ela sente o prazer apenas de olhar. Ela não precisa de um estímulo físico, um contato físico. Ela está ali olhando, ela vai viajando, pensando, sonhando, e aquilo é uma fonte de prazer para a mulher. O homem, muitas das vezes, ele vê aquilo, mas ele precisa ser tocado. E ele precisa agora ser estimulado fisicamente. E agora a gente já começa a ligar a pornografia, pelo menos para o homem, para a masturbação. E a gente está falando aqui do homem que olha uma mulher, sente um desejo impuro por ela e adultera. Só que é incrível como Jesus dá sequência no verso. Porque agora Jesus ele dá sequência falando de 2 órgãos, 2 membros do nosso corpo, que os homens vão entender muito bem. Sei que algumas mulheres também praticam o ato, mas presta atenção. Agora Jesus fala assim, olha, se o teu olho te faz pecar, arranca ele fora, porque é melhor que tu entre no céu sem um olho do que
você não entrar no céu e perder o corpo todo. Mas por quê? Porque ele falou do olhar com desejo, né, e tudo mais. Aí em seguida Jesus diz assim, olha, e se a tua mão direita te faz pecar, é melhor que arranque ela fora do que perder todo o corpo. Jesus está explicitamente falando da pornografia, do ato de você enxergar algo sexual e você produzir um estímulo físico. Só pelo olhar tu já pecou, percebe? Pelo estímulo físico você agrava um pouco mais esse pecado. Nós falamos a respeito disso num vídeo que fala a Bíblia e o sexo, sobre o ato da ejaculação e como a Bíblia trata esse assunto de uma maneira impura, né? Identifica isso como uma impureza. Então o ato só de você olhar e cobiçar na sua mente, você já pecou. Você se masturbar, tocar, ter todo esse estímulo físico, você agrava ainda mais a situação. E aí, caso você tenha curiosidade, assista esse vídeo também, a Bíblia versus o sexo, tá? Acho que vai te ajudar bastante se você está pesquisando sobre esse assunto. Mas o fato é que Jesus ele não quer que de fato você vá e arranque a sua mão, vá e arranque o seu olho. Mesmo porque o teu corpo é templo do Espírito Santo. Então não cabe a você sair arrancando os teus membros, tá? Mas o que Jesus está querendo dizer aqui é que se porventura o teu olho é o que te escandaliza, é o que te faz pecar, que você tome cuidado com o que você vai colocar para ele assistir, o que ele vai ver. Lembra que Jó era um homem temente a Deus e se desviava do mal. O que Jesus está querendo dizer aqui é que você precisa se desviar do mal. Que se você sabe que tal conteúdo vai fazer o teu olho te escandalizar e pecar, que você não enxergue. Se você sabe que um estímulo físico com a tua mão vai fazer com que tu peques, não faça. Só que olha, hoje eu enxergo da seguinte forma. Se eu estiver sendo exagerado demais, comente, tá? Deixe seus comentários aqui e você me fala. Mas presta atenção numa coisa. Existem alguns, vamos dizer, problemas, vícios, doenças, enfim, como você quiser. Mas eu vou chamar de dificuldades. Tem algumas dificuldades que o ser humano passa, que é de reação química e psíquica, que é muito difícil de se controlar. Muito difícil. A maioria dessas dificuldades químicas e psíquicas, elas giram em torno do prazer, da satisfação, da alegria, uma busca pela felicidade. Nós temos isso no ato sexual. É sabido de todos que o ato sexual ele gera uma reação química em todo o nosso corpo, principalmente em nossa mente, e faz com que nós tenhamos prazer. Então, por isso que nós gostamos tanto assim de sexo, tá? O mesmo acontece com a masturbação, com os materiais pornográficos, com bebida alcoólica, que gera uma reação química em nosso corpo e traz uma sensação de felicidade, de satisfação, de alegria. O cigarro, que também produz essa reação química. Drogas ilícitas, que também faz isso. Ato compulsório em comprar. E assim por diante. São várias dificuldades. E quando nós lidamos com esses tipos de dificuldade, vamos agora falar mais restritamente ao ato pornográfico e da masturbação, do estímulo físico, nós percebemos que ocorre sobre as mesmas circunstâncias. Tá? Sobre as mesmas circunstâncias. É uma reação química do corpo. O corpo demanda a busca pelo prazer para gerar um equilíbrio, e o prazer mais viável que nós encontramos é justamente um desses atos que eu falei, no caso a masturbação ou o prazer em se assistir um conteúdo pornográfico. Pois bem, diante disso,
depois de conversar com muitas pessoas a respeito do assunto, eu pude mapear algumas situações. E aí você vai poder dizer se tem alguma coerência ou não esse assunto. Primeira reação é a seguinte: a maioria dos homens dizem que eles se masturbam em três circunstâncias. Antes de eu falar as três circunstâncias, saiba que a busca principal das três é o prazer. Ou seja, a pessoa quer o prazer e acha na masturbação, no conteúdo pornográfico, a fonte mais viável. Ou como alguns dizem, o melhor custo-benefício. Uma vez que você faz sozinho, uma vez que você não tem despesas e uma vez que você vai obter o tão desejado prazer. Tá? Entretanto, a busca por esse desejo, por esse prazer, ele ocorre em três circunstâncias. A primeira circunstância é após uma situação de grande estresse. Ou seja, o homem trabalhou o dia todo, pegou engarrafamento e teve cobrança no trabalho, brigou com a esposa. Diante de toda essa causa de estresse, o organismo do homem e de qualquer ser humano, diante de uma carga muito grande de estresse, de adrenalina, de pressão, ele precisa equilibrar isso com prazer, com alegria, com satisfação. Muitas das vezes, quando o homem não recorre a outras fontes de prazer, pelo menos nessa pesquisa que eu fiz, entrevistando alguns desses, eles dizem que, mediante toda essa carga emocional sofrida no dia, eles conseguem aliviar por meio da masturbação, por meio desse tipo de conteúdo, desse ato. Então, a primeira coisa que nós percebemos é que isso ocorre quando existe essa situação. Um grande estresse, uma grande sobrecarga, e aí acaba ocorrendo o pecado. Tá? A segunda situação, ela é um pouco inversa a essa. Ela, na verdade, ocorre quando existe um estímulo. Ou seja, você não tem uma carga de estresse muito elevada, mas você viu, por acidente ou de propósito, uma cena de nudez, uma mulher tendo um ato sensual, você viu uma pessoa na rua que te sorriu para você de uma maneira diferente, você viu sua esposa saindo do banho, N situações. E agora que você foi estimulado porque os teus olhos contemplou algo sexual, agora você recorre à consumação desse prazer, realizando o ato da masturbação, ou até mesmo assistindo algo pornográfico. Essa seria a segunda situação, por meio do estímulo. E a terceira situação, ela é por meio da ociosidade. É quando você é tomado por um sentimento chamado tédio, onde a sua capacidade mental, por um momento, ela fica estagnada, ela fica cessada de atividade. Você não consegue algo que te traga um estresse, você não consegue algo que te traga um esforço físico e mental, você não tem um apetite descontrolado, você também não está saciado na questão de alimentação, e você está ali num equilíbrio e energias ali constante, e de repente você quer sair daquilo ali. Só que ninguém quer sair do tédio para algo que lhe dê muito trabalho. Geralmente a pessoa quer sair do tédio para um momento de prazer. E é quando ele recorre então ao ato da pornografia e por consequência da masturbação. Diante dessas três circunstâncias, a Bíblia ela dá um conselho muito válido para nós. E eu não quero ficar aqui falando, e eu vejo muito isso, me dá raiva, quando algumas pessoas estudam, né, psicólogos, terapeutas, coachings, etc. e tal, e às vezes a pessoa está com um problema e vem e traz um bordão. Você precisa se controlar, ter domínio próprio. Ei, peraí, esse é um problema sério, sabe?
É um problema que quem passa por isso sofre, que a pessoa que passa por isso tenta lutar. Basta ele fazer um pacto, ter o desejo de evitar a pornografia, essas coisas, e sabe como o corpo reage. Então, bordões não adianta, sabe? Ao meu ver, não adianta, sabe? Eu tenho minhas lutas, tenho minhas dificuldades, e dos problemas que eu passo, os bordões nunca me ajudam em nada. Os bordões vêm apenas para me condenar, para eu olhar e falar assim, poxa, mas eu sou um miserável, não consigo obedecer a um bordão desse. Então, não sou adepto disso, tá? Respeito quem faça, acho que não traz significado nenhum, não muda nada. E eu vejo que atitudes, ações, técnicas, meios para se contornar problemas, isso sim tem validade. Agora, bordões motivacionais, sei que estou indo contra o grande mercado, né, do emocional, do emotivo, da motivação, estou indo contra esse mercado, mas é porque, sinceramente, se bordões funcionasse, o livro de Provérbios seria suficiente para salvar toda a humanidade. Porque quer mais bordão motivacional do que o livro de Provérbios? Salmos? E não é bem assim, né? Filipenses 4, no verso 8, diz assim: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, ou seja, tudo aquilo que tem base na verdade, na Bíblia, tudo que é honesto, ou seja, tudo aquilo que você faz e que seu filho poderia fazer, sua esposa poderia fazer, seus pais poderiam fazer, ou qualquer pessoa poderia ter ciência do que você está fazendo. Tudo aquilo que é justo, ou seja, tudo aquilo que produz atos de justiça, que traz o bem para as pessoas, que minimiza dores, tudo que é puro, tudo aquilo que você talvez poderá praticar no céu, na eternidade, ou que você poderá realizar em oração, tudo aquilo que é amável, Deus é amor. Então tudo aquilo que você faz diante da presença do Senhor ou por meio dela, e tudo que é de boa fama, ou seja, quando as pessoas souberem o que você está fazendo, te elogiem, te agradecem ou te reconheçam, e se existe virtude nisso, e se há algum louvor, nisso pensares. Se a gente está falando em prazer, reações químicas, direcionamento do olhar, estímulo físico, tudo está aqui, ó, na tua cabeça. Tudo na sua cabeça. Tudo está naquilo que você pensa ou deixa de pensar. Paulo, aqui escrevendo aos Filipenses, ele dá um mapa de como controlar a sua cabeça. De como você vai controlar os seus pensamentos. Isso daqui traz alguns requisitos sobre o que você pode ou não pensar. E eu acho interessante como na Bíblia a gente vai descobrindo que é tudo interligado. Tudo interligado. Não tem como você resolver um problema e continuar vivendo outro. Sabe por quê? Quando a gente fala da pornografia, por exemplo, você vai pensar assim na sua mente, poxa, eu preciso parar de pensar nisso então eu vou parar de pensar nisso. Tá bom. Mas aí você vai assistir um filme de violência, de agressão, e você tá vendo um cara esmurrando o outro ali, voando dente, voando sangue, voando tudo. Aí a sua mente pensa assim, poxa, ó, eu não devia pensar em não matarás, mas agora eu estou pensando. Você abriu, você quebrou uma regra na sua mente, na sua linha de pensar. Esse pensamento, tido por excesso, uma exceção, vai fazer com que você abra outras exceções também, inclusive o da pornografia. Então, quando ele trata dessa forma de pensamento positivo, ele traz toda a vida. Ou seja, se hoje você quer controlar o seu problema de estímulo pornográfico, não basta apenas a pornografia. Você tem que parar com as questões violentas, com as outras questões que também ferem o princípio bíblico. Você precisa ter atitudes mais honestas, mais justas. Você precisa parar para pensar que aquela mulher de 18, 17 anos que você está vendo ali, fazendo sexo, ela é filha de alguém que tem vergonha, sabe, do que a filha está fazendo ali. Que quando sai na rua e vê a foto da filha em algum lugar, volta para casa para chorar. Porque ninguém cria um filho para passar por isso,
sabe? Você tem que pensar que a família daquela jovem, ela sofre, os familiares sofrem, porque sentem vergonha do que ela está fazendo. Você entende? Você precisa parar para pensar que só em 2018, dezenas de atrizes pornográficas suicidaram por não aguentar a vergonha, a humilhação, a solidão que elas passam em suas vidas. Você precisa pensar que não é apenas uma carne, um produto que está ali. É a filha de alguém, sabe? É uma pessoa que, por meio da sua busca por dinheiro, por fama, por reconhecimento, ela está destruindo a sua vida. Que quando acaba aquele ato sexual ali, muitas das vezes vai para um camarim e chora. Se sente suja, sabe? Fedida, envergonhada. Que muitas das vezes tenta aplacar esse sentimento por meio de drogas, bebidas. E muitas das vezes acabam chegando ao suicídio. Então, além disso, você tem que começar a pensar que não é um ato que te traz um louvor, não é algo que te traz virtude, não é algo amável. E esse acaba se tornando um pecado contra teu próprio corpo, que é templo do Espírito Santo. Nós podemos pecar contra o próximo, contra Deus e contra o nosso próprio corpo, que é o templo do Espírito. Então, presta atenção. Esse assunto é muito sério e eu diria para você, não vou falar para você assim, olha, equilibra o que você assiste ou deixa de assistir, o que você vê, deixa... Não, eu diria para você o seguinte, se o teu olho está te escandalizando, para de fazê-lo olhar para essas coisas. Ah, seu estímulo sexual vem depois que você acessa o Facebook, vai nos perfis de umas gatinhas que você tem lá e que sempre posta uma foto de biquíni, sensual, com uma selfie pelo alto mostrando o seio. Então peraí, tchau Facebook, exclui sua conta, vai embora, acabou, sabe? E seu olho não vai mais passar aquilo ali. Seu estímulo sexual vem depois que você assiste a novela das 8, que tem lá uma mulher que pega um cara e os dois têm todo... Ei, acabou novela, acabou jornal que começa logo depois, acabou jornal que começa antes, sabe? Se você quer realmente tomar atitude, eu te dou um conselho. Pega a televisão, arranca dali, vende, vende. Eu ia falar para você jogar fora, vende. Pega o dinheiro e investe em outra coisa. Sabe? Corte pela raiz esse mal, para que você não seja cortado quando Cristo vier, tá bom? Estou encerrando por aqui o vídeo. Eu acredito que era um assunto que eu poderia até continuar fazendo apelos emotivos, mas não vou fazer isso, porque eu sei que na hora da luta mesmo, quando a carne ferve, essas coisas que eu estou te falando não vai fazer diferença. O que pode fazer diferença é a instrução racional que eu te dei de você evitar, de você fugir disso, de você se livrar daquilo que ocasiona isso. É você saber que quando você se estressa, ao invés de você ter que recorrer a isso, você vai ter que recorrer a outra coisa. Então, compra uma bicicleta para você extravasar fisicamente. Compra um par de tênis e vai correr. Marca com seus colegas um horário à noite, principalmente para ir jogar bola, você entendeu? Fazer academia, ou talvez uma leitura, ou uma atividade em família, não sei. Você precisa entender que quando você se estressa, você precisa de algo. Você tem que fazer algo. Se você não fizer, o seu organismo vai te pedir a pornografia e, por consequência, a masturbação. Quando você for estimulado, sendo você casado, chega na sua esposa, senta com ela e fala assim, minha filha, minha neguinha, meu amor, meu coração, minha vida. A Bíblia diz assim que o teu corpo é meu e o meu corpo é teu. E que nós não devemos nos negar desejos sexuais. Portanto, deixa eu te falar uma coisa. O teu esposo tem um problema sexual. Quando eu sou estimulado, quando eu te vejo nua, quando alguma coisa acontece, eu sinto um desejo muito forte de fazer amor.
E eu quero a sua compreensão nisso, porque toda vez que eu tiver, eu quero te pegar de jeito, sabe? Fala para ela e diga assim, olha, e não digo isso apenas por egoísmo não, eu preciso disso a quesito de salvação, eu preciso aprender a me controlar, eu preciso me purificar, me santificar, e esse ato está me afastando de Deus, é um ato que me condena, a culpa vem diante dos meus olhos sempre que eu termino, sabe? Passa limpo para ela, fala a situação, peça a compreensão dela, fala para ela, fala, olha, se é difícil talvez você ter o estímulo, né, toda a lubrificação, um momento, etc e tal, poxa, vai numa loja especializada, compra ali um lubrificante, conversa com ela, vê como que ela se sentiria mais à vontade. Às vezes a sua esposa não faz muito sexo com você porque vocês nunca conversaram a respeito. Talvez você tenha manias que ela não goste, sabe? Às vezes você quer fazer de um jeito que machuca ela. Conversa, fala para ela, olha meu bem, para a gente ter esses atos sexuais mais constantes, o que a gente poderia fazer para ser melhor para você? Conversa, sabe? E em relação à ociosidade, pelo amor de Deus, não fique ocioso. Caça um trem para fazer. Desenvolva um hobby. Comece algo que você sabe que você não vai terminar, mas toda vez que você ficar ocioso, você vai lá mexer. Inventa fazer uma casa na árvore. Compra um Fusca. Gente, Fusca é fantástico. Você reformar, você nunca termina a reforma, sabe? E é algo que no domingo sempre te dá trabalho, sempre tem um vazamento para você tirar, sempre tem um parafuso para apertar. Mas faça algo, tá bom? É a sua salvação. E eu desejo a você que você verdadeiramente busque lutar contra isso. Não busque razões para autorizar, para achar que isso é lícito, que isso é bom, porque não é, tá bom? A palavra de Deus é clara nisso. Quer me ajuda? Quer trocar mais ideia? Está preocupado com o seu casamento? Vou deixar aqui o meu WhatsApp, tá bom? Você pode me contactar, ou senão você acessa estudio7.com e começa a fazer o programa de 7 dias para restaurar seu casamento, para lidar com algumas crises, tá? É gratuito e eu tenho certeza que você vai gostar. Fica com Deus. Se inscreva no canal, não deixe de curtir. Dúvidas, sugestões, críticas, comente. Tá bom? Um abraço, fica com Deus. Tchau, tchau.